leva à perdição. Mas os que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Senhor, fala aos nossos corações. Nos faz dar ouvidos a Ti, pois tens falado desde que nós chegamos aqui. Tens falado conosco desde o início deste culto. O Senhor tem nos chamado a aquietar o coração. O Senhor tem nos chamado a nos refugiar em Ti. O Senhor tem nos chamado a compreender o Deus fiel, a confiar na Tua fidelidade. O Senhor tem nos chamado a Te obedecer. Por isso continua atraindo o nosso coração e os nossos ouvidos nesse momento, para que a Tua palavra vá de encontro nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Qual a consequência de viver indiferente para com a obediência, para com a sabedoria, para com a verdade? Nós estamos diante de alguns versículos, qual o sábio Salomão nos faz compreender que a sabedoria ela deve ser pregada em todos os lugares, que a verdade ela deve ser anunciada na praça, em casa, ela deve ser anunciada no trabalho, ela deve ser anunciada por onde nós formos. Do versículo 21 até o versículo, do versículo 20 até o versículo 21, nós vamos perceber isso. Salomão dizendo, olha, gritem, falem, anunciem, levante a voz, levantem essa palavra verdadeira, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus que é revelada a nós. Salomão começa a nos mostrar que nós precisamos anunciar para que o mundo compreenda que a falta da sabedoria, ou não dar atenção à sabedoria, ou desprezar a sabedoria, é um suicídio para a vida. É uma realidade que muitos loucos, ao qual eles chamam de nécios, estão vivendo, estão caminhando. Alguns pensam que por não ouvirem a voz do Senhor, eles estão vivendo felizes. Ou por desprezarem a voz do Senhor, eles estão andando em alegria de vida. A propósito, nós vimos ontem no Rio de Janeiro, pela internet ou pelas redes sociais, um show, ou na melhor da palavra dizendo, um culto, porque a vida é um culto a Satanás. E muitos se acham sábios porque estavam naquele momento aonde viram toda uma apologia às questões pornográficas, a apologia à questão totalmente de luxúria, promiscuidade, apologia voltada-se totalmente contra Deus. E muitos que ali estavam, acreditam que estavam vivendo a verdadeira felicidade, que estavam alcançando a sabedoria, que estavam encontrando a alegria que eles precisam para viver. E com certeza saíram de lá anunciando aos quatro cantos, gritando nas praças, gritando nas redes sociais, clamando pelos muros alto, dizendo, eu fui e voltei feliz. Mas a grande realidade é que eles voltaram com uma alegria e uma felicidade momentânea e passageira. E hoje estão vazios, e hoje estão secos, e hoje estão com um buraco dentro de si, da qual o mundo não pode preencher, do qual o mundo não pode trazer completitude. Por isso o sábio Salomão começa dizendo, olha, anunciem. E é interessante porque ele chega no verso 22 e ele faz uma pergunta, até quando, honestos, amareis a necessidade? E a pergunta de sábio Salomão, até quando, aconselhando o filho, até quando você que conhece a sabedoria, até quando você que conhece a verdade, até quando você que entendeu a alegria, entendeu Deus, vai querer viver em desobediência? Até quando você vai querer andar na contramão do Senhor? É interessante porque essa pergunta colocada pelo sábio Salomão é para aqueles que conhecem, mas estão fugindo. É para aqueles que compreendem, mas estão deixando de lado a repreensão. Eles estão sendo repreendidos, eles estão sendo chamados a atenção por rejeitarem a oferta da salvação, por deixarem de lado, por pensar que existe algo melhor do que a salvação, por compreender que a salvação, ela a qualquer momento pode ser conquistada, a qualquer momento pode ser vivida.
E o que eles precisam é aproveitar a vida enquanto tem saúde, tempo, dinheiro. Lá no final da vida a gente pensa sobre projeto de salvação. Por isso ele vai concluir a pergunta dizendo: e vós loucos, aborrecereis o conhecimento? Vocês vão deixar de lado o conhecimento? Vocês vão abandonar mesmo? Vocês vão deixar à margem o conhecimento? Por isso ele chega no verso 23 e ele diz: atentai. Talvez em outras versões, como a NVI, ele vai dizer: convertei-vos. E a expressão do que sábio Salomão está dizendo é: ainda há esperança para você. Mesmo você que deixou de lado a repreensão, mesmo você que deixou de lado a voz do Senhor, mesmo você que tapou os ouvidos para não querer ouvir a repreensão do Senhor, ele está dizendo para o filho, ele está dizendo como um conselho: há esperança para você. E aqui ele começa então a mostrar o que acontece com aqueles a qual recebem essa esperança, a qual ouvem o conselho, a qual não vivem rejeitando, a qual não deixam de lado Deus. Olha o que ele vai dizer na compreensão do versículo 23. Derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber das minhas palavras. Queridos irmãos, o sábio Salomão está chamando a atenção do seu leitor, como um pai que aconselha um filho, dizendo: olha, vocês foram chamados para clamar, gritar a sabedoria, no sentido de anunciem essa sabedoria. Aqueles que não querem anunciar essa sabedoria, que é Cristo Jesus, é porque eles estão vivendo para o mundo. Eles estão caminhando no processo de escarnecimento, eles estão andando feito loucos. Eles abandonaram a vontade de Deus, ou eles taparam ouvidos, ou eles deixaram de lado o melhor desta vida, Cristo Jesus, por compreender que possa existir algo melhor do que Cristo Jesus. Mas mesmo assim, o Deus amoroso ainda traz a graça e a oportunidade para aqueles que assim caminham, dizendo: ainda há esperança para você. Ainda há esperança para que você abandone essa vida nécia, essa vida louca, essa vida de vaidade, de orgulho, essa vida de presunção, essa vida de querer fazer tudo conforme a sua vontade e não a minha. E a perspectiva é: vocês precisam se voltar a mim. Vocês precisam abandonar todos os pecados. Vocês precisam se converter, atentar, olhar para mim. E a perspectiva é: quando vocês assim fizerem, eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer a minha palavra. A promessa de Deus é: acheguem-se a mim, e eu me achegarei a vós outros. Queridos irmãos, não existe nada melhor do que ouvir do Senhor a sua palavra, do que voltar-se para o Senhor, do que se arrepender. Não existe nada melhor do que confessar os nossos pecados, do que compreender, como disse o Salmo 46, que faz também alusão na nossa liturgia ao sermão. Compreender que Ele é Deus e nós devemos ficar quietos e aquietar o nosso coração daquele que cuida de nós e cuida de toda a história do universo. Não existe nada melhor, irmãos, do que colocar a nossa vida diante daquele que tem o controle e que conhece o nosso amanhã e que sabe de tudo que precisamos e necessitamos. Precisamos descansar nele e sobre ele todo o nosso viver. Ele é o verdadeiro sábio. Não existe ninguém mais sábio, não existe outro além, e nós precisamos tomar dessa sabedoria para a nossa vida. Mas para isso precisamos aquietar, esvaziar. Precisamos, irmãos, matar a nós mesmos. Precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa. Precisamos compreender que a vontade de Deus, ela está acima de tudo e acima de todos, sobre toda a nossa história. Por isso, queridos irmãos, precisamos, entendendo isso, anunciar essa verdade, anunciar essa sabedoria, anunciar Cristo Jesus para outras vidas, porque há muitos loucos, há muitos escarnecedores, há muitos nécios na nossa geração, que estão pensando que a felicidade e a sabedoria se conquista pelo dinheiro, se conquista pelo entretenimento, se conquista pelas questões de inteligência emocional
ou quem sabe, de inteligência perfeita na busca dos estudos. O que é interessante disso, irmãos, é que do verso 21 até o verso 23, Salomão está dizendo, olha, pregue a palavra, a sabedoria, anuncie a sabedoria, mostre a sabedoria, não viva como nécio, não viva como louco, se arrependa e você será cheio, copiosamente do Espírito Santo. Mas se você não quer ouvir, ele começa agora a trazer uma repreensão mais forte. Do versículo 24 em diante, ele começa a trazer uma repreensão aos leitores, como uma denúncia. Ele começa a mostrar, quando você não ouve a voz do Senhor, você fica indiferente, você fica insensível, e você fica distante do próprio Deus. E veja o que ele vai dizer. Mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Ele começa agora esse sermão de denúncia, trazendo algumas razões para mostrar a você o julgamento dele sobre a sua vida. Porque parece muito estranho, Deus vai rir de mim? Deus vai zombar? Como assim eu zombarei? Como assim eu vou rir da vossa desventura? E que Deus é esse? Se Deus é amor, como é que Deus pode ter essa perspectiva sobre mim, ter essa ação sobre mim? Queridos irmãos, o Salomão começa a nos mostrar que Deus está trazendo denúncias, e está trazendo ênfase nessas denúncias para advertir a sua vida. Veja, imagine um pai que chega para o filho e diz assim, não coloque o dedo na tomada. E ele exorta o filho, e diz, filho, não chegue perto. Na terceira vez ele dá uma tapa na mão do filho, e mesmo assim o filho rebelde quer ir lá colocar o dedo na tomada. E ele então deixa o filho colocar, nesse ato que o filho coloca, e leva um choque, ele vai e traz uma repreensão. E nessa repreensão, talvez para muitos ele seja duro, ou ele seja irônico, para muitos ele seja pesado, mas ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo. A mesma coisa Deus. Deus começa a exortar, Deus começa a mostrar, Deus começa a denunciar a eles o que eles estão fazendo, e que se eles não pararem, se eles não derem ouvidos, se eles fizerem de surdos, a consequência vai vir. E o que é interessante, irmãos, é que o convite de Deus é que eles não façam isso. O convite de Deus é para que eles não rejeitem o Senhor, não rejeitem o conselho do Senhor, não rejeitem a repreensão do Senhor. Mas sabe o que é que eles estão fazendo? É como se o conselho de Deus fosse algo que não valesse a pena. Eles estão indiferentes ao conselho do Senhor. Eles respondem, sabe como? Sabe aquela ação do filho quando o pai fala e o filho olha e faz e sai? E você sabe que esse é tipo, sabe que está falando não? Eu sei o que é melhor para a minha vida. Sabe quando o filho faz? Às vezes não faz nem ele olha e sai indiferente. É como se dissesse assim, o que o Senhor está falando, para mim não serve. É mais ou menos isso, o que está acontecendo aqui. Do filho para com o pai, Salomão. E muitas vezes do filho, nós, para com o nosso pai, Deus. Ele está falando, ele está repreendendo, ele está exortando. Veja que o versículo 25, ele está dizendo isso. Você rejeitou todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Vai vir consequências sobre a sua vida. Vai vir consequências sobre as suas atitudes. Vocês precisam entender, irmãos, e isso é natural para com Cristo. Toda a nossa ação vai sim trazer, irmãos, a reação, no sentido de Deus, Ele vai trazer consequências sobre o seu pecado. Não haverá, irmãos, isenção, ou não haverá um passar de mão nas suas costas, ou quem sabe, Deus fechar os olhos para as suas atitudes erradas. Se Deus está te dizendo não faça, e você faz, se prepare para a consequência. É natural, irmãos, não querer ouvir a voz de Deus trará as consequências do Senhor
sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu viver. Eu não quero simplesmente pregar nessa noite só juízo e julgamento de Deus. Até porque daqui a pouco nós vamos entrar num outro estágio dessa pregação que Salomão está trazendo. Quando Salomão, irmãos, está chamando, versículo 24, olhe comigo. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendeste. Ele está fazendo, irmãos, um paralelo de dizer assim, olha, eu gritei. Assim como Isaías, capítulo 13, versículo 2. Se você quiser depois dar uma lida, ele vai dizer assim: alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. O mesmo contexto é aqui. Eu clamei, eu gritei, eu levantei a voz e vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram me dar atenção, vocês não quiseram abrir os ouvidos de forma consciente, mas pelo contrário, vocês endureceram os ouvidos, vocês fecharam o coração, vocês não ficaram atentos. Se preparem. Não achem Deus injusto, irmãos. Não achem Deus ruim se em algum momento Deus descer sobre você a sua ira, o seu juízo. E versículo 26 ele começa: eu vou rir da vossa desventura. Quando vier o vosso terror, eu zombarei. Olha o versículo 27. Em vindo o vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Sabe o que é que vai acontecer? Aí você vai lembrar. Aí você começa a entender que tudo aquilo que Deus falou não era brincadeira. Que tudo aquilo que Deus falou foi para o teu bem. Lembra aquela história que na maioria das vezes a gente faz, quando filhos, principalmente, os pais dizem assim: olha, não faz isso. E os filhos pensam que os pais estão querendo o mal dele. E o pai diz assim: olha, não toma essa decisão. E os filhos rebeldes, por vezes, dizem assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. E aí toma a decisão e depois, como diz bem no popular, quebra a cara. E a primeira coisa que ele lembra é o quê? Se eu tivesse ouvido meus pais. Se eu tivesse dado atenção à minha mãe. Se eu tivesse dado atenção ao que eles me aconselharam. Todavia, irmãos, se eu ficar apenas nessa perspectiva, isso é um sermão moralista. Eu não quero ser moralista. Eu não quero que você lembre do seu pai e o da sua mãe que é pecador. Eu quero que você lembre do seu pai eterno. Daquele que te amou e te ama. Daquele que entregou o seu filho para morrer em seu lugar. Daquele da qual hoje nós vamos assentar à sua mesa e comer o pão que simboliza o corpo de Cristo. E tomar o cálice que simboliza o sangue dele. E espiritualmente ele está aqui. Eu quero que você lembre desse pai que nunca te desampara, que nunca te deixa só. Eu quero que você lembre desse pai que diz: me obedeça por amor de mim. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender que quando nós não obedecemos, a sentença vai vir. A recompensa da sua rebeldia vai chegar. E não pense: pastor, o senhor está jogando praga. Não, não. É natural. É a lei da semeadura. Você já ouviu muito aquele provérbios, não bíblico, tá? Mas que talvez seus pais já disseram: quem planta vento. Está vendo que vocês conhecem? É natural, irmãos. Se você está plantando vento, você vai colher tempestade. Se você está plantando não ouvir a voz do Senhor, você vai colher as consequências disso. Versículo 26, 27, eles estão ligados. Veja, volte comigo. Versículo 26. Ele vai dizer: olha, eu rirei na vossa desventura. Olha o versículo 27. No vosso terror eu zombarei. Versículo 26, perdão. Versículo 27 agora. No vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Veja que ele está dizendo: desgraça ou desventura, eu vou rir, eu vou zombar. Calamidade. Calamidade é quando vier e junto com a desventura chegar,
eu vou estar rindo de vocês. Eu vou estar lembrando a vocês. Vocês não me ouviram. Vocês não me deram atenção. Vocês não se atentaram à minha voz. Em outras palavras, irmãos, vamos esquecer um pouco essas expressões e vamos resumi-la a uma só. Quando chegar a catástrofe, vocês vão lembrar de mim. Quer um exemplo? Nós estamos vivendo a catástrofe no Rio Grande do Sul. E com certeza nesse exato momento há muitas pessoas lembrando de Deus. Há muitas pessoas clamando a Deus. Há muitos descrentes pedindo livramento a Deus. Esse é o triste da vida. É que parece que nós só lembramos de Deus quando a catástrofe chega. Quando o dia mau chega. Quando a dor e o sofrimento vêm. Seja de forma repentina, ou seja de forma paulatina, dia após dia. Nós não temos como evitar da catástrofe chegar à nossa vida. Nós não temos como evitar da dor, do sofrimento chegar. O que nós precisamos é estar convertidos no Senhor. O que nós precisamos é estar em comunhão com o Senhor. Para que quando esses maus dias cheguem, lembra lá do versículo 23, Ele vai derramar copiosamente o seu Espírito e nós iremos lembrar das suas palavras. O problema é que quando nós não obedecemos Ele e os dias maus chegam, nós não lembramos da sua palavra. Nós não temos o seu Espírito. O que nós lembramos e nós pensamos é: Deus é injusto, Deus é ruim, Deus é mau. Sabe, queridos irmãos, quando nós começamos a tomar a perspectiva do que o sábio Salomão está nos mostrando, nós vamos perceber que não devemos esperar pelo dia mau, pelo dia do julgamento, pelo dia da dor, pelo dia da catástrofe, para poder chegarmos a Deus. Neste cenário, nós podemos ver que o sofrimento é algo real para aqueles que não querem ouvir o Senhor. A certeza é que Deus vai rir deles, que Deus vai zombar deles, que Deus na catástrofe vai lembrá-los que eles não deram ouvidos, que eles não observaram, que eles pensavam que eram vitoriosos, mas agora eles estão vendo que são derrotados, que eles pensavam que eram homens de sucesso, mas eles estão vendo que são fracassados, que eles pensavam que eram felizes, mas eles estão vivendo em tristeza, porque sucesso, felicidade e ser bom não é como o mundo coloca. Não é ter riqueza, irmãos. Não é ter dinheiro. Não é ter todo o bem. Pelo contrário, sucesso, felicidade, riqueza é ter a sabedoria dentro de si. Por isso ele chega agora no versículo 28 e ele começa a dizer: então me invocarão. E sabe qual é a consequência disto? Eu não vou ouvir. Não vou. Procurar-me-ão. Porém o quê? Não vão me achar. Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Queridos irmãos, a você que me ouve, seja aqui na igreja ou seja em casa, compreenda. Você precisa nessa noite tomar o temor do Senhor como um princípio para a sua vida. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é obedecê-lo, é respeitá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Isso é temor a Deus. E você precisa temer a Deus não é só na igreja. Você precisa temer a Deus em todos os lugares. Em casa, na internet, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Você precisa temer a Deus na sua família. Você precisa temer a Deus em todo aspecto da sua vida. Se você não quer temer a Deus, então você não está entendendo a sabedoria, então você não está compreendendo o chamado de Salomão, você não está compreendendo o chamado de Deus, você está disposto a sofrer as consequências daqueles que não querem ouvir, daqueles que não querem se entregar, daqueles que não querem se lançar diante do Senhor, e a consequência é: não queiram buscar o Senhor, porque vocês não vão encontrar.
Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o que o sábio Salomão está colocando como estrutura para a nossa vida e para os filhos, aqui é uma reflexão sobre a sabedoria. Você acha que é sábio viver sem ouvir a Deus? Você acha que é sábio viver resolvendo os seus problemas pela sua própria sabedoria? Você acha que é sábio viver os problemas pelas suas próprias inteligências? Pelas suas próprias resoluções? A propósito, quantos problemas você criou ou mais problemas criou por causa da sua sabedoria? Quantas vezes mais lutas você entrou por causa da sua sabedoria? Você dizer assim: Deus, eu estou aqui, fica tranquilo, eu resolvo o meu problema, eu resolvo as minhas lutas. Na grande maioria das vezes, sabe o que é que nós fazemos? Quando um problema aparece, nós criamos outro para resolver, não mais um, dois. Já para eu perceber isso? Em vez de nós focarmos no que tem que se resolver, nós temos o mau costume de criar mais. Já percebeu? Um exemplo. Eu sempre tive um mau hábito. Vai ficar gravado, minha esposa deve estar assistindo ou vai assistir. De quando chego em casa e vejo ela muito quieta, em vez de fazer uma pergunta do que está acontecendo, o que é que ela está sentindo, o que é que ela tem, eu já vou sendo incisivo, apontando algumas coisas do porquê ela está assim. Isso não é sábio. E sabe o que eu fazia? Eu criava outro problema. Porque ela olhava para mim e dizia assim: você me ensinou que todo diálogo começa com uma pergunta. Por que você está sendo incisivo comigo? E agora eu tenho que pedir perdão à minha esposa. Porque em vez de perguntar, eu fui incisivo. Eu não fui sábio. Eu quis resolver pela minha inteligência. Mostrar que 2 mais 2 são 4. Então o resultado está aqui, acabou o problema. Vamos lá, levanta, anda. Mas não é. As coisas não são no meu controle. Não são como eu penso. Não é como eu quero. Consegue entender o que eu estou dizendo? Tentar resolver as coisas pela nossa própria sabedoria, irmãos, é ter certeza de uma coisa: nós vamos arrumar mais um problema. Já parou para avaliar? E esqueça, em nome de Jesus, as pessoas que estão do seu lado, pensa só na sua vida. Quantos problemas você já entrou? Porque você tentou resolver pela sua própria força, pela sua própria inteligência. Você deixou de lado a sabedoria divina. Eu poderia dar vários exemplos até sobre casamento. Estamos no mês da família. Quantos problemas familiares por causa da falta da sabedoria divina? Eu dizia hoje pela manhã, Cristo, quando foi curar vários, ele chegava e dizia assim para o cego: o que queres? Não, Senhor, não faz essa pergunta. Aquele que está de frente ao tanque de Betesda, 38 anos, paralítico, paraplégico, está lá, não anda. O que queres? Senhor, o anjo desce, chacoalha, não tem quem me empurre. Mas eu não perguntei isso. Perguntei: o que queres? Senhor, eu quero ser curado. Parece uma pergunta tola. Parece uma pergunta simplória. Os olhos já estão vendo o que a pessoa quer. Cristo está criando um diálogo, querendo ouvir você, querendo trazer ao seu coração de fato a resposta que Ele já tem para te dar, mas Ele quer te ouvir. E o problema nosso é que muitas vezes nós não queremos o diálogo, nós já queremos dar a resposta, a solução do problema. Cuidado, irmãos, muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, por querer atropelar a vontade de Deus, por querer ser mais sábio do que Deus, e pensar que Ele não é necessário para resolver os meus problemas de casa, ou os meus problemas do trabalho, ou os meus próprios problemas. Não faça isso. Salomão está nos mostrando: faça uma reflexão.
Faça uma reflexão dessa sabedoria. Se você quiser não receber do Senhor a graça, se você quiser receber o afastamento do Senhor, se você quiser viver distante do Senhor, continue caminhando como você está. Não dê ouvido à sabedoria. Agora, quando entrar em problemas, cuidado, pode ser tarde para a sua vida. Ele pode estar bem distante de você. Mas então ele chega no versículo 30. E não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. E agora ele traz a consequência. A coisa ainda não piorou não, vai piorar agora. Você não quiser ouvir minha repreensão, não quiser ouvir meu conselho. E veja, irmãos, aqui ele está voltando à mesma estrutura do versículo 25. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha o versículo 25. Rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Vocês terão consequência. E qual é a consequência? Vocês comerão do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Vocês irão viver feito loucos. Forte, né? Duro. Vocês irão comer do fruto de vocês. Vocês não são sábios? Resolvam os problemas de vocês. Vocês não são bons? Resolvam a vida de vocês. Vocês não são perfeitos? Vocês não são inteligentes demais? Vão lá. Eu vou sentar aqui e ficar olhando vocês fazendo tudo. Já que vocês não precisam de mim. Certa feita, agora me foge o nome da jornalista americana, entrevistando a filha de Billy Graham, o nome dela é Emily Graham, disse assim: por que Deus, Cristo, permitiu que o 11 de setembro acontecesse nos Estados Unidos, sendo os Estados Unidos um país protestante? E a resposta dela foi extraordinária. Ela olhou e disse: imagine um filho que diz para o pai: eu não preciso mais do Senhor, eu tenho as melhores armas do mundo, eu tenho todo o dinheiro, eu tenho toda a segurança, eu não preciso mais de nada do Senhor, não me incomode mais. Está aí. Às vezes nós fazemos a mesma coisa que os Estados Unidos. Vocês vão comer do fruto do seu procedimento. Vocês vão colher. O 11 de setembro é uma colheita da rejeição de Deus, uma colheita do abandono de Deus, uma colheita de deixar de lado o governo de Deus para viver cada vez mais uma promiscuidade, para viver cada vez mais uma libertinagem, uma anarquia, para viver cada vez mais um governo que foge da vontade do Senhor, para viver literalmente só a vontade dos homens, a vontade dos prazeres da carne. É justamente isso, irmãos. Não ache ruim quando Deus deixar você colher o fruto da semente que você está plantando. Não queira, irmãos, plantar, como diz o ditado, uvas e colher banana. Não queira, irmãos, isso é incoerente. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Por isso, a perspectiva de um pai conversando com um filho: o que é que você está plantando? Marido, o que é que você está plantando? Esposa, o que é que você está plantando? Filhos, o que é que você está plantando? O que é que vocês esperam colher? Qual é a colheita? E diante de Deus, principalmente, nós precisamos entender principalmente que tudo começa em Deus e termina em Deus. Eu preciso plantar diante do Senhor, eu preciso plantar no Senhor, o resto é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o quê? Eu estou plantando, a colheita virá, mas a colheita não é no meu tempo, não é? Vamos voltar para o texto, versículo 32, os nécios, todos em uma só voz? Os nécios são mortos. Olha o que ele está dizendo. Eu vou começar de baixo para cima. A impressão de bem-estar. Salomão está dizendo: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é.
Nem tudo. Porque parece estar bem, está bem. E nós vivemos hoje numa geração social das redes. Na rede social, pega o celular para tirar foto, põe os melhores filtros, fica bonito, fica bonita. Pensa, quando você vê, se assusta. Sabe? O bem-estar. Nas redes sociais, procura os melhores lugares, porque eu preciso aparentar, eu preciso dar a impressão, eu preciso mostrar, eu preciso vestir a roupa de que está tudo maravilhoso, está tudo extraordinário. E sabe, Salomão está dizendo assim, olha, os nécios, eles se perdem por causa disso. Os loucos, eles se perdem por causa disso. Aqueles que não deram a voz, aqueles que se fizeram de ingênuos, aqueles que se fizeram de insensato, eles terão uma certeza para a vida deles. E entenda o que eu vou dizer. Os nécios são mortos, e aqui não é simplesmente a morte física, é a morte eterna. Porque eles aparentam ser até bons, parece que são salvos, mas são condenados ao inferno. Eles são rebeldes. Os loucos são rebeldes. Salomão está dizendo, olha, eles vão viver a perdição. Eles vão caminhar em perdição. Mas ele conclui trazendo graça. Ele conclui trazendo esperança. Ele conclui trazendo alegria ao coração dos filhos. Ele faz um contraste total. Veja, irmãos, ele começa do versículo 20 até o versículo 23, falando sobre a sabedoria. Dizendo, pregue, anuncie essa sabedoria. Clame ela em todos os lugares. Não seja louco, não seja nécio, não seja escarnecedor. Não viva dessa forma. Vocês aprenderam o que é certo, vivam do que é correto. Convertam-se, atente-se. Em outras palavras, se arrependam. Se vocês caminharam de alguma forma desse jeito, se arrependam, volte ao Senhor, atentem para a repreensão do Senhor, e o Senhor derramará copiosamente o seu Espírito. Aí ele pausa aqui e diz, mas se vocês não querem viver assim, porque ele começa com a conjunção adversativa. Versículo 24, se vocês não querem mais, todavia, entretanto, não querem caminhar assim, vocês vão colher da consequência. E a consequência é que vocês vão morrer eternamente. Porque aquilo que parece bom para vocês vai destruir vocês. Mas ele não conclui dizendo só isso. Ele conclui trazendo esperança. E aí ele traz mais uma vez a conjunção adversativa. Mas os que me der ouvidos, habitará seguro. Habitará seguro, tranquilo. E sem o quê? Temor do mal. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo aos filhos, aos insensatos, é que a verdadeira segurança, a verdadeira vida de obediência, ou a verdadeira segurança, a verdadeira vida de alegria, de tranquilidade, está em uma vida de obediência a Deus. Querido irmão, eu preciso caminhar para a conclusão. Não adianta você sair daqui hoje e amanhã voltar para a mesma vida. A vida de rebeldia, a vida de querer resolver as suas lutas e suas batalhas pelas suas próprias forças. Não adianta depois de você ouvir, você voltar para casa e continuar nos mesmos conflitos, seja com seus filhos, seu marido, ou seja os filhos com os pais. Não adianta. Depois de ouvir tudo isso, você voltar às mesmas práticas. Em outras palavras, você vai continuar na vida de rebeldia. E muito da vida de rebeldia se dá por duas coisas. Escuta o que eu vou lhe dizer. Primeiro, porque você quer controlar a sua história.
Você quer ter o controle do seu viver. E você descobre que você não tem. E sabe o que acontece? Você se revolta contra Deus. E não só contra Deus. Lembra o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo, como assim mesmo. Quando você se revolta contra Deus, é natural que eu me revolte contra o meu próximo. Quer seja ele quem está do meu lado, ou quem estiver à minha frente. Eu só vou dar ao próximo aquilo que eu dou a Deus. O grande problema da rebeldia é querer controlar aquilo que não está sobre o seu controle. A sua vida não está no seu controle. A sua vida não está nas suas mãos. A vida do seu cônjuge, dos seus filhos, ela não está sobre o seu controle total. Ela está diante de Deus. E você precisa confiar no Deus que governa a sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos. Você precisa confiar, você precisa ouvir o Senhor, você precisa viver essa sabedoria, você precisa viver essa comunhão. E a certeza, quando você começar a dar ouvidos a isso, você terá uma vida segura, uma vida tranquila e sem temor do mal. Isso quer dizer que você não irá passar por problemas? Não! Quer dizer que quando você enfrentar os problemas, quando você enfrentar as lutas, batalhas e adversidades, porque você deu ouvidos, o Senhor derramou copiosamente o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Então você está seguro para enfrentar o vale da sombra da morte, você está tranquilo para passar pelo fogo e pelas águas, você terá paz, ainda que enfrente o mal chamado próprio Satanás, porque você sabe quem está com você é aquele que nunca te desamparou e é aquele que é fiel em suas promessas. Por isso você precisa confiar. Você precisa se voltar à vida de obediência. A vida de desobediência te levará a uma vida de indiferença para com o Senhor. E isso vai refletir sobre o próximo. Eu disse que eram duas coisas. Você querer ter o controle e você não tem. E a segunda é consequência da primeira. Quando você não tem, você começa a viver uma vida de inquietação. A sua inquietação não são as lutas que você está enfrentando. Não é. A sua inquietação não é sua esposa ou seu esposo. A sua inquietação não são os seus filhos. A sua inquietação, sabe qual é? É porque no fundo, você queria que Deus fizesse aquilo que você está pedindo. E porque Ele não fez. E porque Ele não está fazendo. Você está inquieto, achando que Ele não te ama, achando que Ele não olha para você. Mas a grande verdade não é essa. A grande verdade é que Ele te chama para você confiar nele, entregar o controle da sua vida a Ele, obedecê-lo, em ouvir a sua voz, para viver em paz, para viver em verdadeira segurança. Porque Ele nunca mentiu, nunca falhou e nunca falhará. E a consequência disso, irmãos, está diante de nós. A mesa a qual iremos assentar. O pão que simboliza o corpo de Cristo. O cálice que simboliza o sangue de Cristo. Foi por amor à sua vida, por amor à nossa vida. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos. Obedeça ao Senhor. Rasgue o seu coração duro. Quebre o seu coração de pedra diante do Senhor e diga: Senhor, me faz te obedecer. Não é por causa de Cicrano, Beltrano ou quem quer que seja, mas por causa de ti. Eu preciso viver gritando a sabedoria, anunciando a sabedoria. Eu preciso do teu Santo Espírito. Eu preciso viver em paz. E a verdadeira paz dá quando você se derrama diante do Senhor, recebe do seu Santo Espírito e anuncia o próprio Cristo, a sabedoria de Deus para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos diante de Ti que muitas das nossas lutas são culpa do nosso coração. É culpa, Senhor Deus, dos nossos desejos terrenos. É culpa das nossas idolatrias.
E muitas vezes temos dado ouvido mais a ela do que ao Senhor. E temos andado em rebeldia contigo. E isso, de forma efeito cadeia, nos faz também agir para com o próximo. E Deus, em nome de Jesus, assim como um pai que aconselha um filho, não nos deixa nessa noite viver indiferentes, insensíveis à tua voz, para que não venhamos a lembrar do Senhor só no momento de dor, mas nos faz nessa noite nos arrepender, porque a sabedoria nos convida ao arrependimento, a sabedoria nos convida a uma vida de segurança, mas a sabedoria é Cristo Jesus. Por isso nessa noite nos convida, Senhor, a aquietar a nossa alma, a confiar, a descansar. Nos convida a nos relacionar cada vez mais com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros a tomar a mesa para o momento. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração.